Boa noite a todos os irmãos aqui da casa de Sheila. Vamos nos preparar convenientemente para mais uma reunião virtual, preparando para logo após a palestra, em que teremos o passe de harmonização e também a magnetização das águas. Deus Pai de amor e bondade, Jesus, doce mestre e amigo, sabemos, Pai, que és a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e que provém de Ti todas as energias que movimentam o nosso universo. Por isso rogamos, permita aos bons espíritos que possa envolver esse nosso planeta tão sofrido com suas energias benfazejas e que todo o teu amor, toda a tua justiça, toda a tua caridade possa incidir sobre ele. Por isso rogamos, Pai, faze vibrar em nós a confiança e a fé. Afasta de nós os maus pensamentos, o orgulho, a vaidade, a prepotência. E esse Mestre Jesus, que enviastes até nós e que nos trouxe o teu Evangelho, cujas leis de justiça, amor e caridade veio nos informar, veio nos fazer lembrar de tuas leis benditas, pois sabemos que as tuas leis estão gravadas na nossa consciência. Esse Jesus, que nos teus exemplos nos disseste: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém retorna ao coração do Pai se não for pelos meus exemplos. Esse Jesus que nos avisou que são chegados os tempos e que só através da benevolência para com todos, da indulgência com as faltas alheias e perdoando todas as ofensas, é que conseguiremos segui-lo nesse caminho bendito. Por isso, Senhor, nesse momento, rogamos que todos os irmãos afastem dos pensamentos as vibrações negativas, a ideia do confronto, a ideia do revide, e nos preparemos para esta reunião nessa casa bendita de oração. E ainda rogamos aos bons espíritos que nessa casa laboram sob o comando da diretoria espiritual, para que possamos iniciar a nossa reunião com a prece cantada à irmã Sheila, que é a diretora espiritual da nossa casa. Que assim seja. Vamos unidos a Sheila, numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim, esta flor tão delicada, quando está juntinho deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz, irmã Sheila, tão querida.
que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade e amor, levaremos nesta noite lenitivo a sua dor, como um bom samaritano, e a Sheila nos guiar. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz, ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Meus irmãos, para a nossa preparação do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, A Fé Transporta as Montanhas, a lição: a fé religiosa, condição da fé inabalável. Nós vamos ler o item 6. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita sem verificação, assim, o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dando que o que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Meus irmãos, é com muita alegria que nós passamos a palavra ao nosso irmão Luiz Fernando, que será o expositor do tema evangélico programado para a noite de hoje, rogando a todos vibrações de alegria, de fé, de carinho. A Jesus, rogamos envolvê-lo na sua doce paz, nesta missão tão importante para todos nós. Boa noite, meus queridos irmãos do Centro Espírita Irmã Sheila. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e nossas mentes hoje e sempre. É com muita alegria que hoje voltamos aqui a essa sala virtual e na oportunidade de hoje para fazermos uma reflexão em que foi retirado lá do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula A Fé Remove Montanhas. Porém, esta fé que nós gostaríamos de refletir sobre ela esta noite é a fé raciocinada, é a fé em que a doutrina espírita nos estimula a aprender, a compreender, a aplicar, enfim,
que nós possamos desenvolver a nossa capacidade de entendimento desta fé raciocinada, porque o Espiritismo nos explica que ela nos liberta, ela nos dá força, ela nos dá base para compreendermos de uma forma absolutamente ampla todos os acontecimentos da vida em que nós estamos inseridos. E nós entendemos que para que nós possamos, então, desenvolver esse entendimento da fé raciocinada, nós buscamos uma outra passagem do Evangelho de Jesus que é muito intrigante. É uma passagem que realmente provoca muito a nossa fé, a nossa capacidade de entendimento do Evangelho de Jesus. Essa passagem é a passagem da ressurreição de Lázaro. Nós vamos encontrar essa passagem, e ela é bem longa, lá no capítulo 11 do Evangelho de João. Por ser uma passagem muito emblemática do Evangelho, nós gostaríamos de fazer uma reflexão sobre ela, sobre dois aspectos. O primeiro aspecto seria sobre o acontecimento material em si, o fato da morte de Lázaro e Jesus ir ressuscitá-lo. E o segundo aspecto, que nós entendemos ser o aspecto mais importante, é o aspecto do simbolismo dessa passagem. O que essa passagem nos traz? O que Jesus está querendo nos ensinar, né? É com certeza uma profunda reflexão evangélica em que essa passagem tem como um simbolismo para nós. Nós entendemos que essa é a grande riqueza em que nós vamos extrair dessa passagem nessa noite. Essa passagem, vou só relembrar rapidamente, essa passagem é aquela passagem que é considerada assim, um dos maiores milagres que Jesus executou, milagres entre aspas, né? Que Jesus executou enquanto aqui esteve conosco, né? E essa narração faz menção sobre Jesus trazendo Lázaro de volta à vida. A passagem nos conta que Lázaro já estava há mais de 4 dias no sepulcro e que já até cheirava mal. E que Jesus, chegando à cidade de Betânia, onde Lázaro morava com as suas irmãs, encontra-se com elas chorosas, Maria e Marta, e se dirige ao sepulcro. Como o capítulo 11, o capítulo 11 do Evangelho de João, ele é bastante extenso, né? Nós vamos nos ater a um versículo desse capítulo que é muito importante e que fala o seguinte, é o versículo 43. Ele fala o seguinte: Jesus chega à porta do sepulcro e diz: Lázaro, venha para fora. Passado alguns minutos, Lázaro sai do sepulcro, caminhando meio tonto, assim meio confuso, né? Todo enfaixado, com o sudário e se desvencilhando das amarras, para em seguida continuar vivendo a sua vida ainda por vários anos junto aos seus familiares e amigos. Sobre o primeiro aspecto, né, sobre o acontecimento material em si, ou seja, o fato de Jesus conseguir ressuscitar Lázaro, será fundamental na reflexão da noite nós buscarmos a fé raciocinada que a doutrina espírita nos exorta a praticar. Aqui é muito importante entendermos todos os acontecimentos que são chamados de milagres de Jesus. Para começar, é fundamental fazermos a seguinte pergunta: seria mesmo necessário, para que Jesus cumprisse a sua tarefa divina aqui na Terra, enquanto missionário de Deus, que ele descumprisse as leis cósmicas para realizar a sua missão? Se o indivíduo está morto, a única forma de Jesus demonstrar a sua grandiosidade seria ressuscitando alguém? Mas, muito ao contrário, não seria muito mais lógico e racional que, por ser Jesus um espírito evoluidíssimo e já plenamente integrado às leis cósmicas, que ele cumprisse integralmente e em toda a totalidade as leis de Deus?
A doutrina espírita nos explica que Jesus, por já integrar a categoria espiritual de um Cristo cósmico, ou seja, ele é um espírito de elevadíssima magnitude moral, não realizou milagres na acepção comum do termo, né? E é comum, né? Em momento algum, ele derrogou qualquer uma das leis naturais que regem todo o cosmos. Ou seja, Jesus não veio, né, derrogar as leis de Deus. A fé raciocinada nos ensina que, sendo Deus perfeito, consequentemente, as suas leis também são perfeitas. Se em algum momento as leis cósmicas precisassem ser derrogadas para que a vontade de Deus se cumprisse, tais leis deixariam de ser perfeitas e, por consequência, Deus deixaria de ter o atributo da perfeição, algo que é impossível. Não que Jesus não pudesse derrogar alguma dessas leis, mas se isso ocorresse, por qual razão aconteceria? É interessante a gente pensar sobre isso, né? Por que Jesus iria derrogar uma lei de Deus? Para se mostrar um super-herói, para se mostrar um ser acima de todos, para se mostrar um super-poderoso, que ele poderia fazer as coisas que os outros não pudessem? Não, é claro que não. Jesus veio mostrar exatamente o oposto, que o grande poder está na força do Espírito e do amor, e não num corpo físico que, apesar de ser muito importante para o processo espiritual, é efêmero, é passageiro. Então, a gente percebe que essa concepção do milagre, ela realmente precisa ser reformulada, ressignificada, porque o valor, né, real não está no corpo físico, está no espírito, que é exatamente o que Jesus tanto quis nos ensinar. Assim, por natural raciocínio e bom senso, importante, fé raciocinada exige bom senso, aquilo que nos parece um milagre nada mais é do que aplicações das leis cósmicas que ainda desconhecíamos lá naquela época. Os chamados milagres nada mais são do que a manifestação de potencialidades que todos nós temos enquanto criaturas cósmicas. Porém, potencialidades estas que ainda eram desconhecidas do homem terreno daquela época, mas que para Jesus já eram potencialidades aplicadas em sua plenitude e de forma absolutamente natural. É exatamente esse aspecto que ocorre no caso de Lázaro. Não há ali um milagre no sentido mais comum do termo, de derrogação das leis cósmicas, das leis de Deus. Há apenas a aplicação das leis cósmicas em um sentido muito mais amplo, algo que ainda era inalcançável para aqueles indivíduos daquela época. Portanto, dentro deste entendimento, nós podemos afirmar de que Lázaro não estava efetivamente morto. No Livro dos Espíritos, lá na questão 423, Allan Kardec pergunta aos espíritos a respeito da letargia e da possibilidade de se voltar à vida. E os espíritos respondem de forma categórica: se um homem voltou à vida, é porque ele de fato não estava morto, explicando com clareza o que realmente passou com Lázaro. Lázaro passou por um processo semelhante à morte física. Até aí tudo bem. Porém, nesse caso, não houve a total desconexão entre o seu corpo físico e o seu corpo astral, ou o seu espírito. Ou seja, não houve o rompimento total do chamado cordão de prata, que une esses dois corpos. Fato que, se tivesse ocorrido, irreversivelmente culminaria no seu processo definitivo de desencarnação. O que se passou com Lázaro foi um profundo processo de letargia,
causado por um rígido episódio de catalepsia. Nesse episódio, Lázaro permaneceu com todo o seu corpo inerte por vários dias, chegando ao ponto de decompor as partes mais extremas do seu corpo físico, como os dedos dos pés e das mãos, e que, por falta de circulação sanguínea, começaram a apodrecer, o que explica o mau cheiro que já exalava. O que Jesus fez nesse caso foi ter uma percepção, uma sensibilidade, muito profunda do quadro clínico de Lázaro e reanimá-lo através de um choque anímico, utilizando o seu potente magnetismo pessoal, fato que possibilitou então a imediata volta do metabolismo do corpo físico de Lázaro. Lá no capítulo 1 do livro Recordações da Mediunidade, livro psicografado por Ivone do Amaral Pereira, do espírito de Bezerra de Menezes, é analisado de forma profunda e bastante ampla a letargia e a catalepsia. E lá no livro é afirmado que o caso de Lázaro foi uma intensa letargia ocasionada por uma profunda depressão. Lázaro já era um enfermo cataléptico, e acabou caindo no processo de desânimo pela vida, entrando, por consequência, numa letargia profunda. Porém, ele foi despertado por Jesus através do magnetismo incomparável que o Mestre tinha. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 424, os Espíritos nos explicam os meios que existem para reanimar o indivíduo que entra em um desses processos. É muito importante, e aqui a gente gostaria de ressaltar, que de maneira alguma nós estamos buscando diminuir a figura magnânime que Jesus, o grande mestre, por afirmar que ele não executava milagres na acepção mais comum do termo. Não é isso. Precisamos deixar isso muito claro. Muito pelo contrário. Nós entendemos que esse processo acaba por engrandecer mais ainda Jesus no nosso conceito. Por quê? Porque agora nós passamos a reconhecê-lo como um espírito absolutamente harmonizado com as leis cósmicas, com as leis de Deus, tendo a percepção, a sensibilidade de entender aquele quadro físico e realmente de uma forma clara, inequívoca, saber o que estava acontecendo e agir da forma mais sábia possível. Então Jesus, como um espírito que manifesta os seus potenciais em total plenitude, fato que ainda não é possível para nós, mas que um dia, lá no futuro possível, nós também iremos alcançar esse patamar. Concluindo, de maneira alguma, Jesus veio para a sua missão aqui na Terra visando derrogar as leis cósmicas, mas, como ele mesmo disse, ele veio para cumpri-las. O segundo ponto, que a gente acredita que é o ponto mais importante dessa passagem, que é o aspecto evangélico, do ensinamento evangélico, está no entendimento mais profundo do simbolismo que representa a ressurreição de Lázaro na nossa vida. A pergunta é: o que representa na nossa vida o Lázaro morto e o ato de Jesus ressuscitar, tirando-o do sepulcro e trazendo-o à vida novamente? O que isso simboliza para nós? No livro O Consolador, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, do Espírito de Emmanuel, lá na questão 317, Emmanuel é perguntado sobre qual o sentido mais profundo da ressurreição de Lázaro, e ele responde o seguinte: duas questões. A primeira, essa passagem representa uma marca da vinda de Jesus à Terra, sendo um marco das ações do Mestre no planeta. E a segunda, essa passagem é um símbolo sagrado da ação de Jesus sobre o homem,
e representa Jesus retirando a humanidade do sepulcro de suas misérias, através dos seus ensinamentos. É Jesus ressuscitando a humanidade para o sol da vida, a partir do seu evangelho de redenção e de amor. Passamos a compreender que na criação divina só há vida, sendo a morte simplesmente um processo transitório, efêmero, de transformação do corpo físico, de mudança de ambiente, visando o que? A nossa evolução espiritual. Porém, existem uma série de fatores vindos de nós mesmos, isso é importante lembrar, e de nossas escolhas, que nos impedem de viver a vida na sua plenitude. As vendas, as amarras, o sudário que envolviam Lázaro e que o prendiam ao sepulcro são o que? As vendas das nossas paixões, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso apego à materialidade e que limitam a nossa visão do sol da vida eterna. Por meio das nossas escolhas equivocadas e das nossas ignorâncias e imperfeições, nós nos colocamos dentro de sepulcros que nos impedem de ter acesso à vida plena. Esse é o simbolismo dessa passagem. A presença de Jesus é para nos tirar desses sepulcros, nos possibilitando novas oportunidades para recomeçarmos a nossa caminhada evolutiva, com mais consciência das verdades da vida. Os ensinamentos de Jesus nos subtraem, nos retiram da escuridão que nós mesmos criamos para nós. O sepulcro em que Lázaro estava é, na verdade, um símbolo dos sepulcros os quais nós nos colocamos na nossa rotina, dentro das nossas escolhas equivocadas, dentro dessa caminhada evolutiva. São sepulcros que nós entramos quando nos afastamos das leis de Deus, principalmente da lei do amor, Criados por quê? Pelas nossas sombras que nos envolvem, pelas nossas sombras da culpa, do remorso, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, que sempre nos impede de ver a vida em toda a sua beleza. Aí vem Jesus, chega à porta do sepulcro e nos diz: Lázaro, vem para fora. Percebe o simbolismo maravilhoso de Jesus nessa passagem? É o Mestre nos chamando para viver o seu Evangelho, que infunde em nós uma vida cada vez mais abundante, de harmonia e saudável, em todos os sentidos da nossa vida física, material, espiritual, emocional, todas elas, através do quê? Através da luz interior que vai se acendendo dentro de nós. É isso que Jesus está nos convidando quando pede para nós virmos para fora. É também, sobre um aspecto interessante, o símbolo da renovação através de uma reencarnação. Porque estaríamos despertos das amarras, das vendas e dos sudários do passado sombrio, tendo uma nova oportunidade de transformação e reparação dos equívocos cometidos. Jesus, ao longo dos séculos, é aquele que tem nos convidado a todos nós, Lázaros presos em seus sepulcros, a deixarem as amarras e a se dirigirem para o sol da verdade da vida eterna. Ele nos convida a compreender que na criação só há vida e que a morte só existe para aqueles que se afastam das leis cósmicas e que criam ao seu redor as sombras por meio do quê? Por meio do mal que pratica e de suas mazelas morais. Jesus está nos convidando à luz, a deixarmos para trás os sepulcros e a nos dirigirmos à vida plena. Finalizando, lembremos-nos da carta de Paulo de Tarso aos Efésios, onde ele afirma categórico: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. É exatamente o que a fé raciocinada dessa passagem está nos explicando. Que possamos então, queridos irmãos, abraçarmos a proposta de Jesus através de seu Evangelho,
e assim podemos encontrar a luz que nos envolve a cada passo que dermos na nossa caminhada evolutiva. Reflitamos. Muitíssimo obrigado pela atenção, pelo carinho de todas vocês e até, se Deus quiser, a próxima oportunidade. Uma boa noite a todos. Prezados irmãos, presente esta reunião virtual do Centro Espírita Irmã Sheila. Chegou o momento do passe virtual. Mas antes queremos agradecer ao nosso irmão Luiz Fernando pela palestra da noite e pedir a Jesus que continue envolvendo com seu manto protetor, a fim de que esse irmão possa sempre trazer as mensagens esclarecedoras do Evangelho de Jesus. E assim, meus irmãos, vamos aproveitar o momento de enlevo espiritual. Essa reunião que iniciamos em nome do Mestre Jesus. Neste momento, eu convido a todos os irmãos para que se sentem relaxadamente nas suas poltronas, nas suas cadeiras, aonde estiverem bem mais acomodados, e façam um exercício respiratório a fim de ser proporcionado a cada um de nós um melhor contato com o plano espiritual. Vamos inspirar pelas narinas, lentamente, enchendo os pulmões e exalando pela boca. Mais uma vez, inspirando pelas narinas, enchendo os pulmões e exalando pela boca. E ao mesmo tempo que vamos visualizando na nossa tela mental a figura meiga de Jesus, nosso Mestre Maior, que lá do seu trono de glória está nos envolvendo com as energias positivas do bem e do amor. Energias essas multicoloridas, em que se destacam as de cores verde azuladas. E essas energias vão penetrando no nosso centro coronário, o nosso centro energético que se encontra no alto das nossas cabeças. E essa energia poderosa vai fluindo para os demais centros de força do nosso campo energético. E à medida que elas vão fluindo, elas vão envolvendo cada um dos nossos órgãos. O nosso cérebro, nossos olhos, os órgãos da respiração, os órgãos da mastigação, a nossa garganta, os nossos pulmões e também o nosso coração. O baço e o pâncreas também são envolvidos por essa luz maravilhosa. O estômago, o fígado e os intestinos. Nossa bexiga e nossos rins, por sua vez, também são envolvidos por essa luz. E todos os nossos demais órgãos
do nosso centro básico, toda a nossa pele e a nossa ossatura. E assim, todo o nosso campo energético se vê envolvido por essas energias poderosas do bem do amor. Paz, equilíbrio, harmonia e saúde se faz presente no nosso campo energético. E agradecemos, Senhor, pela oportunidade de compartilhar essas energias, provindas do mais alto, do vosso coração amoroso. E por isso, Senhor Jesus, nos sentimos no dever de transmitir, principalmente àqueles irmãos, nossos queridos, nossos amigos e familiares, os quais relacionamos nas nossas listas de encarnados e desencarnados. Cada irmão neste momento pode visualizar o frontal de cada um desses irmãos que desejam sejam beneficiados por essas energias do bem e do amor. E esses irmãos também neste momento estão recebendo, porque a equipe de Sheila, acompanhando a linha magnética dos nossos pensamentos, visitam esses irmãos um a um e transmite a ele tudo de bom que eles estão necessitando para os seus campos energéticos que compõem o corpo físico e o corpo espiritual. E mais uma vez, Mestre Jesus, os agradecemos e também a espiritualidade amiga por esta oportunidade. Mas antes ainda queremos pedir, Senhor, que esses irmãos da espiritualidade maior, visitando cada um dos irmãos que acompanham essa reunião virtual, porque eles já deixaram em suas mesas ou escrivanias, seus criados-mudos, o copo d'água, as suas garrafas, com esse incrível elemento que, transformado em remédio neste momento, e ao bebermos dela com fé, já possamos sentir o renovar das nossas energias, tanto as físicas quanto as espirituais. Mais uma vez, Senhor, agradecidos à espiritualidade amiga que sempre atende às nossas relativas. E a irmã Sheila, diretora da nossa casa de orações, encerramos este momento de radiação energética. Senhor Jesus, em vosso nome iniciamos as atividades desta noite. E queremos também em vosso nome fazer o encerramento da noite. Mas antes queremos fazer um agradecimento a toda a equipe espiritual da nossa Casa de Orações. Agradecer também a querida irmã Sheila, nossa diretora, pela oportunidade que tivemos de participar com os irmãos nesse momento de convívio fraterno e espiritual, em que energias positivas do bem e do amor foram distribuídas não só a nós,
como também a toda a humanidade. E que a vossa paz, Senhor, esteja nos nossos corações, agora e sempre, em vosso nome. Encerramos as atividades desta noite, rogando ainda mais uma vez que essa paz esteja conosco, agora e sempre. E que assim seja.